Caríssimos, paz e bem. O profeta Ageu, que nós hoje terminamos de ler a parte que é reservada à liturgia, ele foi um dos poucos, talvez o único dos profetas da Bíblia que teve êxito na sua missão. Ele foi enviado pelo Senhor para animar o povo para construir o templo. E esta obra chega à sua conclusão. Mas o povo era decepcionado, porque não via no novo templo a beleza, a ostentação que tinha no templo de Salomão, reconhecido como uma das grandes belezas do mundo antigo. E então agora esse profeta de novo é enviado pelo Senhor para animar o povo, para dizer que esta obra não está terminada, Deus mesmo vai falar. Então hoje, na leitura, o Senhor vai dizer ao povo assim. Primeiramente, tem o próprio profeta que vai falar com Zorobabel, governante, e com Josué, o sacerdote. Há dentre vós algum sobrevivente que tenha visto essa casa em seu primitivo esplendor? E como a vedes agora? Não parece aos vossos olhos uma sombra do que era? Então, o próprio profeta, ele vai fomentar no povo para que eles expressem essa angústia, esse sentimento. Coragem, povo desta terra, diz o Senhor dos Exércitos. Ponde mãos à obra, pois eu estou convosco. Não temais. Hei de mover o céu e a terra. Sacudirei todos os povos e começarão a chegar tesouros de todas as nações. Hei de encher de esplendor esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, um elemento importante nessa mensagem de Ageu é que os povos da terra, os estrangeiros, vão chegar para adornar a casa de Deus. Então, que aquela casa já não é mais a casa somente do povo de Israel, mas que ali será reconhecido como a casa do Deus de todos os povos. Nós estamos cada vez mais nos aproximando com esses textos do final do Antigo Testamento, e sempre mais no Antigo Testamento, não é plena essa consciência mesmo no final do Antigo Testamento, mas sempre mais essa consciência que Deus não é só Deus do povo de Israel. Mas é interessante que o povo sente isso e não exprime, sente essa tristeza. De algum modo sente que eles foram traídos na expectativa, voltando para a terra de Jerusalém. Então o profeta vai suscitar neles que expressem isso, que coloquem para fora esse sentimento, para depois começar a evangelizar esse sentimento, a anunciar a boa notícia para que esse sentimento seja curado. E o texto continua: pertence-me a prata, pertence-me o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O esplendor dessa nova casa será maior do que da primeira. E nesse lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, duas promessas de que aquela beleza que o povo sentia que não tinha mais no templo, porque não era aquela da construção de Salomão, Deus vai dizer: com a doação dos povos estrangeiros, esta casa será mais bonita do que a primeira construção. E outra coisa é que neste lugar estabelecerei a paz. Na verdade, isto ele está jogando com o nome de Jerusalém, que Jerusalém quer dizer lugar de paz. Nesse lugar estabelecerei a paz, porque Jerusalém vai ser o ponto de paz para todos os povos. Quando se chega em Jerusalém, todos esses textos bíblicos sobre aquela cidade saltam no nosso coração. A expectativa, aquela coisa assim que eu estive diversas vezes com peregrinos na Terra Santa, e a cada vez que eu via de longe aquela cidade me comovia, porque a cidade de paz, a cidade que sonha sempre viver em paz e que é promessa que nós veremos sim que o dia será realizada. Então, hoje, nós temos no Evangelho um texto que nós, há pouco tempo na liturgia, ouvimos
no Evangelho de Marcos, mas um pouco para trás ainda ouvimos a narração de Mateus. Em todos esses evangelhos, por isso são chamados sinóticos, porque eles têm um esquema que é parecido. Depois, cada evangelista vai colocar aquilo que lhe é próprio. Mas, por exemplo, em Mateus, isso é colocado em terra pagã, na Cesareia de Filipe. Mas Lucas não faz menção sobre o lugar, mas coloca um elemento a mais, que Jesus estava rezando. É um tema que Lucas se interessa muito. Por 7 vezes Lucas coloca Jesus em oração. Então, Jesus orante é um tema próprio do Evangelho de Lucas. Então, o texto começa assim: Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Também, muitas vezes, quando Jesus está rezando, ele está sozinho. Dessa vez, os discípulos estão juntos. E Jesus faz a pergunta: quem diz o povo que eu sou? Vejam, aqueles que acreditavam na ressurreição em Israel, acreditavam que a pessoa ressuscitaria e voltaria para essa terra. Então, quase como aquilo que é reencarnação, mais do que ressurreição. E as pessoas viam Jesus e elas pensavam assim: é Elias, é João Batista ou é um dos grandes profetas? Já falamos sobre isso quando líamos Marcos, que dizer isso não é grande coisa, porque é equiparar Jesus a um a mais. Então é não ter consciência da grandeza, da novidade que é Jesus. É não compreender plenamente a sua identidade, a sua natureza. Mas os discípulos, nesse momento, já viveram muita coisa com Jesus. Há pouco tempo viveram a multiplicação do pão, por exemplo. Mas viveram milagres densos, conteúdos, grandes sermões que Jesus já fez até esse momento. Então os discípulos tiveram uma escola muito profunda. E chega esse momento aqui que metade do capítulo 9 é a grande revelação. Porque agora Jesus vai perguntar para eles: e vós? Quem dizeis que eu sou? A resposta é sempre de Pedro. Ela varia entre os 3 evangelhos sinóticos. O Cristo de Deus, o Messias de Deus. Ora, aqui nós temos, então, no evangelho de Mateus, Jesus vai dizer: beato Simão, que começa a ser chamado de Pedro, e Jesus vai dizer que não foi a carne, mas o Pai que agiu nele para dizer isso. De fato, aqui Jesus não faz um comentário, mas nós sabemos que é a fé da igreja, é a fé de Simão, mas é a fé da igreja. Chamar Jesus de Cristo é dizer assim que ele é a realização das profecias messiânicas, ele é aquele Messias que é esperado. Mas veja que em Lucas se diz logo assim: mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. Por quê? Nem eles conseguem entender o alcance daquilo que está dizendo, no caso Pedro, e muito menos as pessoas vão entender. Somente a partir do mistério da paixão, morte e ressurreição é possível entender que tipo de Messias é Jesus. Até esse momento, eles não são propriamente capazes de entender, e por isso Jesus impõe para eles o silêncio. Ou seja, o modo de ler a messianidade de Jesus é a cruz. A cruz que é chave de leitura, e essa chave ainda eles não têm. Jesus, então, aproveita desse momento, como nos outros sinóticos, para fazer o anúncio. O anúncio do mistério da Pascal. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos homens, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no 3º dia. Então, como entender esse deve ser? Não é que Jesus veio para isso, insisto sempre nessa dimensão para que nós não caiamos num erro cristológico, mas que deve ser no sentido de que ele vai ser fiel ao Pai, vai ser fiel na sua adesão ao Pai. Não vai tremer, voltar atrás por causa da ameaça humana, mas foram os homens que levaram o Filho de Deus à morte de cruz. E Deus continuou fiel no seu projeto de nos salvar. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.